Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina Zanqueta e eu vou tratar com vocês sobre o processo tributário para a nossa segunda fase da OAB. Eu achei importante trazer, primeiramente, como se faz uma estrutura básica de uma petição inicial, pois a maioria das nossas ações em processo tributário vão ser ações de competições iniciais. Então, vamos dar uma visão geral de uma petição inicial para depois, nas aulas das ações específicas, vocês já terem uma noção de como fazer o endereçamento, a qualificação e os pedidos. Toda petição inicial terá basicamente a seguinte sequência: o endereçamento, a qualificação das partes, o nome da demanda, síntese dos fatos, a parte do direito e o dos pedidos. Um artigo que vai ser um grande aliado para a gente na construção de uma petição inicial é o artigo 319 do CPC. Lá, ele traz todos os requisitos que devem conter uma petição inicial. Vamos dar uma olhada? A petição inicial indicará, inciso 1º, o juízo a que é dirigida. O juízo a que é dirigida significa o endereçamento da petição inicial. Para onde eu vou enviar essa petição inicial? Para isso, nós temos que enfrentar 3 grandes problemas. O primeiro deles é saber qual a justiça competente para julgar o meu caso. Seria a Justiça Federal ou a Justiça Estadual? Como vamos determinar qual a justiça competente? Primeiro, a gente vai ter que observar as partes envolvidas nessa demanda. A gente costuma pensar que é a natureza jurídica do tributo que vai dizer qual a justiça competente, mas não, são as partes envolvidas que vai nos dizer isso. É o que determina o artigo 109, inciso 1º da Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1º, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Ou seja, sempre que aparecer como uma das partes a União, uma autarquia federal ou uma empresa federal, ela vai puxar para si, para a Justiça Federal, a competência dessa demanda. Então, não importa se você tiver do outro lado estados, municípios, se você tiver a União, a autarquia federal ou uma empresa pública, a competência vai ser sempre da Justiça Federal. Caso vocês achem importante, eu consideraria isso como uma dica. Grifem o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal e façam uma remissão ao artigo 319, 1º do CPC, pois vocês vão lembrar de primeiro analisar esses artigos para saber se vai ser competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Por exemplo, se uma empresa pública federal quiser questionar a cobrança do IPVA, que é um imposto estadual, a demanda não será ajuizada na Justiça Estadual por conta da natureza do tributo ser estadual, mas vai ser ajuizada na Justiça Federal, por conta da parte ser uma empresa pública federal. De acordo com a súmula 447 do STJ, os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Por que eu trouxe isso? Porque o imposto de renda é de competência da União. Portanto, se você for pensar nessa lógica que eu acabei de trazer, a ação deveria ser proposta lá na Constituição Federal. Mas o artigo 157, parágrafo 1º da Constituição, diz que o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Então, a previsão de retenção do imposto de renda na fonte quanto aos servidores municipais também encontra previsão constitucional no artigo 158, inciso 1º da Constituição. Então, do mesmo jeito que quando um imposto de renda retido na fonte de funcionários estaduais vai ficar para o Estado e para o Distrito Federal, o imposto de renda dos municípios retido na fonte dos servidores municipais vai ficar para o município. Então, o imposto de renda que seria da União, quando for arrecadado por estados, Distrito Federal e municípios, retido na fonte do pagamento de seus servidores, ficará integralmente com os estados e municípios. Se houver uma retenção de IR indevida nesses casos, o servidor público vai poder pedir a restituição, mas não vai ser contra a União, e sim contra o estado ou o município respectivo, de acordo com a súmula 447. Eu não vou olhar para a natureza do tributo, mas sim para as partes envolvidas.
Bom, pessoal, sobre isso é o que eu tinha para dizer e eu encontro vocês no nosso próximo estudo. Bons estudos e até mais!